Preparem os seus baldes de pipoca, porque hoje no Plincast, seu guia para o que assistir, a gente mergulha no mundo da ação e suspense. Imaginem só, um ataque devastador, um herói desacreditado e uma conspiração que coloca a segurança nacional em jogo. Ô, rapaz. Intrigante, não é? Deixa eu adivinhar, hein? Mais um filme com explosões mirabolantes, perseguições de carros impossíveis e um protagonista que enfrenta um exército inteiro sozinho. Ah, você sabe que eu amo um bom clichê de filme de ação. É. Mas dessa vez, a trama vai um pouco além. O filme que escolhemos para hoje brinca com a ideia de que a história se repete, sabe? Sim. Como se estivéssemos presos em um ciclo de erros e acertos. E aí entra o nosso personagem principal. Sim. Agente secreto que precisa lutar não só contra os inimigos, mas também contra os fantasmas do passado. Interessante essa proposta de conectar a ação com reflexões históricas. Pois é. Me diz, quem está no comando dessa missão cinematográfica? Algum diretor conhecido. A mente por trás desse thriller é Rick Roman Waugh. Ah! E ele nos leva para dentro do universo de Invasão ao Serviço Secreto, lançado em 2019. Já deu para sentir a tensão do título, né? Tá. E para aumentar ainda mais o suspense, Sim. temos ninguém menos que Morgan Freeman no elenco. Morgan Freeman. Agora você realmente me deixou curioso. É. Mas vamos aos detalhes. Quem é esse agente secreto que carrega o peso da história nas costas? Ele se chama Mike Banning, um agente do serviço secreto conhecido por sua lealdade e habilidade em proteger o presidente. Mas o que faz esse personagem se destacar? Isso. E aqui vai um ponto interessante. É que ele não é o típico herói invencível de Hollywood. Então ele tem fragilidades. Isso. Medos. Dúvidas. É isso que o torna mais humano. Exatamente. O filme nos mostra um Banning que luta contra dores crônicas e problemas neurológicos, resultado de anos de serviço arriscado. Caramba. E é justamente essa vulnerabilidade que adiciona uma camada de complexidade ao personagem. Mas imagino que mesmo com suas dores, ele não se deixa abater facilmente. Certo. Qual é o gatilho que coloca ele no centro dessa teia de suspense? Prepare-se para uma cena de tirar o fôlego. Durante uma pescaria presidencial, um ataque de drone surpreende a todos. Imagina a cena. O presidente em um momento de lazer cercado pela natureza. Sim. E, de repente, o caos se instala com explosões e tiros vindos do céu. Nossa, parece intenso. E o nosso agente Banning, como ele reage a esse ataque? Ele faz de tudo para proteger o presidente. Mas Mas o ataque é devastador. A maioria da equipe de segurança é eliminada. meu Deus. E para piorar a situação, as evidências apontam para Banning como o principal suspeito. Espera um pouco, o herói se torna o vilão da história, que revira as voltas. Pois é, e é aí que a trama se intensifica. Banning precisa provar sua inocência enquanto tenta descobrir quem está por trás da conspiração. Caramba. E como se não bastasse, ele precisa lidar com a desconfiança de seus superiores. Incluindo o personagem interpretado por Morgan Freeman. Que situação complicada. E o que podemos esperar da atuação de Morgan Freeman? Ele é um aliado ou um obstáculo para Banning. Aí que tá a beleza da coisa. O filme nos mantém suspense sem revelar de cara as intenções do personagem de Morgan Freeman. Ele é uma figura enigmática que questiona as ações de Banning e adiciona uma dose extra de mistério à trama. Uau! Parece que Invasão ao Serviço Secreto tem todos os ingredientes de um bom thriller. Sim. Ação, suspense, reviravoltas e atuações de peso. E já que falamos sobre repetição da história, Sim. você acha que o filme se aprofunda nessa temática ou é apenas um pano de fundo para ação? Ótima pergunta. É justamente nesse ponto que o Playcast se diferencia. Vamos analisar não apenas a superfície, Sim. mas também o que está por trás das explosões e perseguições. Legal. E no caso de Invasão ao Serviço Secreto, essa ideia da história se repetindo é mais do que um simples enfeite. Mas para entendermos como isso se conecta com a trama e com as motivações dos personagens, precisamos mergulhar um pouco mais fundo na análise? E essa análise, meus amigos, fica para a próxima parte do nosso Playcast. Estou ansioso para desvendarmos juntos os mistérios e as nuances de Invasão ao Serviço Secreto. É isso aí. E para você que está acompanhando o Playcast, Sim. prepara a pipoca, ajuste o volume e continue conosco nessa jornada cinematográfica. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem a segunda parte do nosso mergulho em Invasão ao Serviço Secreto. A gente recomenda você só dar o play. E voltamos com o Playcast desvendando os mistérios e as nuances de Invasão ao Serviço Secreto. Nossa. Na primeira parte, a gente desvendou a trama inicial
um ataque de drones, um herói desacreditado e a sombra de Morgan Freeman pairando sobre tudo. Exatamente. Mas você mencionou que o filme vai além dos clichês de ação, explorando a ideia da história se repetindo e como isso se desenrola na prática. É aqui que a análise fica interessante. Lembra que o Mike Banning, sim, o nosso agente secreto, carrega as marcas do passado, as dores crônicas, os traumas. Sim. Tudo isso contribui para a construção de um personagem complexo, que precisa confrontar não apenas os inimigos externos, mas também seus próprios demônios. E essa luta interna, como ela se conecta com a ideia da história se repetindo? O filme, de forma sutil, traça paralelos entre a trajetória de Banning e eventos históricos que marcaram a história dos Estados Unidos. As guerras, os atentados, os atos de heroísmo e as falhas de segurança. Tudo isso ecoa nas decisões e nos conflitos do personagem. Então o filme nos convida a refletir sobre como os eventos do passado moldam o presente. Sim. E como as ações de um indivíduo podem ter consequências que reverberam por gerações. Exatamente. E essa reflexão se torna ainda mais intrigante quando consideramos o contexto político do filme. A trama se passa em momento de tensão internacional, com os Estados Unidos buscando afirmar sua posição de poder em um mundo cada vez mais instável. E essa instabilidade, esse jogo de poder, como ele se manifesta na história? Através da conspiração que coloca Banning como o principal suspeito do ataque, o filme nos mostra como a manipulação da informação, os interesses ocultos e a busca pelo poder a qualquer custo podem distorcer a verdade e colocar em risco a segurança de uma nação. É como se a história estivesse nos alertando sobre os perigos da ambição desmedida e da falta de ética na política. Isso. E o personagem de Morgan Freeman, como ele se encaixa nesse jogo de poder? O personagem dele, Alan Trumbull, é o presidente dos Estados Unidos. Entendi. E ele representa a figura de um líder experiente, mas que também carrega o peso de decisões difíceis e de um legado a ser defendido. E a relação entre Trumbull e Banning, como ela se desenvolve ao longo da trama? Inicialmente, há uma desconfiança mútua. Trumbull, influenciado pelas evidências e pelas maquinações políticas, questiona a lealdade de Banning. Já Banning, ferido pela acusação injusta, precisa lutar para reconquistar a confiança do presidente, enquanto busca desvendar a verdade por trás da conspiração. Que dinâmica complexa. E essa desconfiança inicial, ela se transforma em algo mais ao longo do filme. Sim, e essa transformação é um dos pontos altos da narrativa. Legal. À medida que os perigos se intensificam e que as verdades vêm à tona. Certo. Trumbull e Banning percebem que precisam unir forças para superar os desafios e proteger a nação. Então a história nos mostra que, mesmo em meio a crises e desconfianças, a colaboração e a busca pela verdade são essenciais para a superação dos obstáculos. Exatamente. E essa mensagem, em tempos de polarização e fake news, se torna ainda mais relevante. Mas não podemos esquecer que Invasão ao Serviço Secreto é, antes de tudo, um filme de ação. Sim. E nesse quesito, ele entrega o que promete. E como são as cenas de ação? A filme aposta em explosões grandiosas, coreografias elaboradas ou em um estilo mais realista. O filme equilibra bem esses elementos, oferecendo cenas de tirar o fôlego em perseguições de carros em alta velocidade, tiroteios intensos e explosões cinematográficas. Mas o que se destaca é a fisicalidade das lutas. Sim. Com Banning usando suas habilidades de combate corpo a corpo para derrotar os inimigos. E a crítica, como recebeu Invasão ao Serviço Secreto? O filme dividiu opiniões. Alguns críticos elogiaram a ação frenética e a química entre Gerard Butler e Morgan Freeman, enquanto outros apontaram para a falta de originalidade da trama e para a superficialidade da exploração da temática histórica. Ou seja, é um filme que agrada aos fãs de ação, mas que talvez não agrade tanto a quem busca uma obra mais profunda e reflexiva. Exatamente. E no Playcast a gente te dá dica. Isso. Você dá um play e tira suas próprias conclusões. Mas antes de você dar o play, a gente precisa saber quais as lições que podemos tirar de Invasão ao Serviço Secreto. O filme nos convida a refletir sobre a importância de questionar as informações que recebemos, de buscar a verdade por trás das aparências e de lutar
por aquilo que acreditamos, mesmo quando as probabilidades estão contra nós. E também nos lembra que a história, com seus erros e acertos, pode nos servir de guia para construirmos um futuro melhor. Isso aí. É. E que mesmo em meio ao caos e à incerteza, a união e a colaboração são fundamentais para superarmos os desafios. Verdade. E você, o que achou da nossa análise de Invasão ao Serviço Secreto? Achei fascinante como o filme, mesmo sendo um thriller de ação, nos leva a pensar sobre questões complexas como a repetição da história, a ética na política e a importância da verdade. Com certeza. É. E para quem ficou curioso para assistir Invasão ao Serviço Secreto, o filme está disponível na Netflix. Opa! Preparem a pipoca. Ajustem o volume e embarquem nessa jornada de ação, suspense e reflexões. E não se esqueçam, aqui no Playcast a gente te ajuda a escolher. Isso aí. Você só dá o play. Exatamente. Mas a conversa não termina por aqui. Na próxima parte, vamos debater se Invasão ao Serviço Secreto se sustenta como um filme independente, ou se ele se apoia demais na fórmula já consagrada de Olympus Has Fallen. Veremos. Ficou curioso para saber mais? Então não perca a terceira parte do nosso Playcast. A gente recomenda você só dar o play de volta ao Playcast. Depois de mergulharmos na trama e nas nuances de Invasão ao Serviço Secreto, fica a pergunta. Será que esse filme se sustenta por si só? Ou é apenas mais um eco de Olympus Has Fallen? É inevitável traçar paralelos entre os dois filmes. Afinal, ambos trazem Gerard Butler no papel do agente Mike Benning, enfrentando ameaças e protegendo o presidente dos Estados Unidos. Mas será que Invasão ao Serviço Secreto consegue se diferenciar? Ou cai na armadilha da repetição? A crítica, como mencionamos, se divide. Para alguns, Invasão ao Serviço Secreto é uma mera cópia, reciclando elementos de Olympus Has Fallen, sem trazer grandes novidades. Mas para outros, o filme se destaca por aprofundar a psique do personagem principal, explorando suas fragilidades e dilemas. É interessante como a percepção da originalidade varia de pessoa para pessoa. Verdade. Mas pensando em quem ainda não assistiu a nenhum dos dois filmes, quais as principais diferenças que você destacaria? Em Olympus Has Fallen, a ação se concentra na Casa Branca, invadida por terroristas. Já em Invasão ao Serviço Secreto, a ameaça vem do céu, com ataque de drones mirando no presidente durante uma pescaria. Então o cenário e a escala da ameaça mudam. Isso. Mas o núcleo da história, o Benning lutando para proteger o presidente, permanece. E em termos de ritmo e estilo, que difere? O Olympus Has Fallen é mais frenético, com cenas de ação ininterruptas e um clima de suspense constante. Já Invasão ao Serviço Secreto tem um ritmo mais cadenciado, alternando momentos de ação explosiva com sequências mais introspectivas, que exploram os conflitos internos de Ben. Entendo. Uma aposta na adrenalina pura, enquanto o outro busca um equilíbrio entre ação e drama. E qual dos dois você recomendaria para o nosso ouvinte indeciso? Depende do que você busca em um filme de ação. Se a sua prioridade é desligar o cérebro e curtir explosões e tiroteios sem parar, Olympus Has Fallen é a escolha certa. Agora, se você prefere uma história com um pouco mais de profundidade, que explora as motivações dos personagens e as consequências de suas ações, Invasão ao Serviço Secreto pode te surpreender. E claro, vale lembrar que a presença de Morgan Freeman em Invasão ao Serviço Secreto adiciona um peso extra à trama. Sem dúvida. Com sua aura de sabedoria e autoridade. A interação entre Gerard Butler e Morgan Freeman é um dos pontos altos do filme, criando uma dinâmica interessante entre o agente em campo e o líder no comando. Legal. Mas, voltando à questão da originalidade, será que a busca por fórmulas consagradas limita a criatividade do cinema? É um debate complexo. Por um lado, a reutilização de elementos que já provaram ser sucesso de público pode garantir o retorno financeiro. Mas por outro lado, pode levar à estagnação do gênero, com histórias previsíveis e personagens estereotipados. E aí fica o questionamento. Pois é. Será que Invasão ao Serviço Secreto se contenta em replicar o sucesso de Olympus Has Fallen ou tenta ir além, oferecendo algo novo ao público? A resposta, meu caro, está na sua tela. Assista aos dois filmes, compare, analise e tire suas próprias conclusões. Isso aí. O Playcast deu as pistas, agora é com você. E por falar em pistas, que tal desvendarmos outros mistérios do mundo cinematográfico? Continue acompanhando o Playcast.
É isso aí. O seu guia porque assistiu. Isso. A gente recomenda, se eu só dar o play. Inscreva-se no canal, ative as notificações e prepara a pipoca porque vem muito mais por aí. Até a próxima!